Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. Hoje eu vou falar um pouco da ansiedade, mas esse episódio não é sobre ansiedade. E como já fala na música do Emicida, música Paisagem, do álbum Amarelo, ansiedade corrói como ferrugem. E tem um pouco a ver sobre o episódio passado, sobre o vício em telas, mas o que a gente está deixando em nós causar ansiedade? É uma coisa pra gente pensar. Será que não tem coisa demais na nossa mente, na nossa vida? Será que a gente não está sabendo lidar com as situações? Tem uma passagem da Bíblia, Eclesiastes 3, que fala que debaixo do céu há momentos para tudo, tempo certo para cada coisa. E muitas vezes a gente fala, não, vai dar certo, a gente vai conseguir, não precisa se preocupar. Mas será que a gente está colocando isso em prática? Porque, no final das contas, a ansiedade, principalmente patológica ou aquela que é mais constante, ela acontece porque a gente deixa as preocupações tomarem conta da nossa cabeça. O que pode ser, o que pode não ser, sendo que, na maioria das vezes, a gente não precisa se preocupar. Porque já diz um ditado que se tem remédio, remediado está, mas não era isso que eu ia falar. Se tem solução, ótimo, não se preocupe. Se não tem solução, não se preocupe, porque não tem solução, não tem o que fazer. Então, qualquer dos caminhos que a gente seguir, não tem por que se preocupar, mas a gente se preocupa e o tempo todo, e às vezes não é com coisas grandes, com doenças, sei lá, problemas graves, financeiros ou, enfim, qualquer coisa que você precise resolver. Às vezes são coisas pequenas do dia a dia. Ai, eu não consegui fazer isso. A questão também do controle entra nisso. Falo também por mim, né? Óbvio. Mas, enfim, pode ser que sirva para mais alguém. E por quê? Minha psicóloga diz que é pré-histórico, né? E de fato, antigamente as pessoas tinham que correr de perigos reais, mas hoje, tudo bem. Ainda tem alguns perigos reais, tipo tiroteio, enfim, coisas importantes, sérias, mas essas coisas pequenas que a gente se preocupa, não, não tem sentido da gente colocar o tamanho que elas são. Elas deviam ser muito menores. E aí eu falei que o episódio não seria sobre ansiedade, né? E não é, porque a verdade é que tudo passa. Se a gente lembrasse que tudo passa, a gente não ia se preocupar. Às vezes você vai fazer uma prova e você fica muito nervoso, só que aquela prova vai acabar. E, independente do resultado que for, a vida vai continuar. Às vezes você tá gostando de alguém. E aí você fica mal se aquela pessoa não te corresponde, ou, enfim, ou não corresponde como você queria. Enfim, não importa, porque vai passar. Se você lembrar que vai passar, você não vai se preocupar. Porque quando passa, você olha pra trás e você vê, realmente, passou. Por que eu me preocupei tanto? E aí, quando essas coisas de rotina, né, que é uma coisa que realmente me preocupa muito, porque eu sou uma pessoa bem sistemática, pragmática. Não pragmática no outro sentido da palavra. Um dia eu vou chegar, vou falar sobre isso também, mas enfim. Então, essas coisas me preocupam. Mas não deveria, porque quando você vê, passou. Passou, já foi, já aconteceu. Claro que a gente também não tem que viver pensando, ah, não, vai passar e acabou. A gente pode, né, estar no momento presente, o máximo que a gente conseguir, porque é importante aproveitar as coisas. Porque também depois que elas passam, elas não voltam mais e, ah, eu podia ter aproveitado, eu podia ter feito. Mas aí é outra história.
Mas assim, vivamos e não esperando o futuro, não se arrependendo do passado, mas entendendo que justamente tudo passa, porque se a coisa é boa, lembra que vai passar. Então aproveita. E se a coisa é ruim, lembra também que vai passar e um dia você não vai sentir mais aquela dor, aquele sofrimento. É isso que eu tinha pra falar hoje. Fiquem com Deus.